É uma alegria poder estar com todos vocês, né? Com a pastora Raquel, com o pastor Rubens, tanta gente querida, e também boas recordações do tempo que estivemos aqui como bispo da região, o processo de organização da Igreja Memorial. Muitas lutas, muitos desafios, mas Deus tem confirmado através dos anos a obra e o ministério da nossa Igreja Metodista Memorial em Vitória. Muito bom estar participando desta jornada feliz. Essa jornada feliz que tem por objetivo orar em favor da Igreja, para que ela possa cumprir com ousadia o ministério da palavra, também da reconciliação. Muito bom estar com todos vocês e desejamos sempre interceder por esta igreja, para que ela possa ser fiel ao mandato de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nesta jornada feliz, sinalizando o mês de outubro, conforme a pastora destacou, um mês muito rico, com muitos eventos significativos, com muitas repercussões sociais, Dia da Criança, Dia do Idoso, tantas outras celebrações importantes que estão no mês de outubro. No entanto, e aqui eu vou destacar um pouquinho, né, há uma data muito importante no mês de outubro, encerrando o mês de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, porque ocorreu a Reforma Protestante através do monge Martim Lutero, no século de número 16, século XVI. Portanto, é uma data significativa, a reforma, porque, na verdade, irmãs, né, também o nosso irmão, precisamos de um processo permanente de reforma na nossa vida. Vamos rever a nossa vida. Se a nossa vida está sendo encaminhada dentro dos propósitos de Deus. A revisão é algo necessário, fundamental para todos nós. E o próprio apóstolo Paulo, ele nos convida para este processo permanente de reforma da nossa vida, da nossa mentalidade, quando ele destaca em Romanos 12, versículos 1 e 2, que todos nós conhecemos. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E dentro deste desafio de rever a nossa vida cristã, nós temos aí o contexto da reforma, encabeçada por Martim Lutero. E há algo aqui muito importante para nós, dentro deste projeto Jornada Feliz, para o mês de outubro, que Martim Lutero, ele redescobre, primeiro, a relevância da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fundamental para o processo de renovação pessoal, para o processo de renovação institucional e, sem dúvida alguma, a renovação da nossa própria sociedade. Portanto, a palavra de Deus é a fonte de renovação. E há um destaque muito interessante, né, dentro do ministério de Martim Lutero, encabeçando a reforma, que ele diz o seguinte, que a palavra de Deus, ela é o fio condutor da graça de Deus. Portanto, somente haverá reforma voltando à palavra de Deus como fonte de inspiração. A palavra de Deus, ela é o fio condutor da graça de Deus. Ou seja, ela alimenta o processo de reforma
ela dá conteúdo à nossa vida. E mais importante, que Martinho Lutero ele diz que a palavra de Deus ela é a fonte da graça de Deus. Às vezes, quando lemos a palavra de Deus, nós queremos descobrir ou redescobrir muitas coisas. Mas Martinho Lutero ele redescobre aquilo que é essencial. Ou seja, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nós chamamos, ela é a fonte da graça de Deus. E essa fonte da graça de Deus é o próprio Cristo. E todos nós sabemos, né, que o apóstolo Paulo, que foi uma mensagem muito profunda para Martinho Lutero, a mensagem de Romanos, que foi o fundamento da reforma, ele coloca lá no capítulo 1, lá, a partir do versículo 16, se não me falha a memória, que diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa foi a maior redescoberta que Martinho Lutero teve dentro de um processo de crise. Ele redescobriu na palavra de Deus a graça de Deus. A graça de Deus, ou seja, ela é suficiente para a nossa salvação. Ela não vem dos nossos méritos. É a graça de Deus que ilumina a nossa vida. Se nós vivemos pela graça. E aqui Martinho Lutero diz que a justiça de Deus, em nós não há justiça. Não há nenhuma justiça. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E é bom destacar que o Evangelho ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que ele crê, mas o Evangelho é o próprio Cristo. Ele se revela a nós. Ele chega a nós e oferece a todos nós vida e vida em abundância. Portanto, a reforma ela tem o fundamento na palavra de Deus. E aqui uma questão que a gente tem que pensar bastante, irmãs, e a todos nós. Qual o impacto da palavra de Deus na nossa vida? A palavra de Deus é apenas um livro? Porque o livro, Bíblia, nós temos várias Bíblias nas nossas casas, com muitas traduções. A Bíblia, na prateleira, ela não tem muito significado. A palavra de Deus está no nosso coração. Nós vamos viver a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quais os impactos da palavra de Deus na nossa vida? Ela está mudando a nossa vida? Como nós estamos lendo a Bíblia? Porque, às vezes, nós estamos lendo a Bíblia para os outros. Dando recadinho para os outros. Uhum. Mas nós não estamos lendo a Bíblia para nós, como o fio condutor da graça de Deus na nossa vida, concedendo vida, perdão, discipulado, ânimo, uma vida regada de oração, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Portanto, precisamos, ao ler a Bíblia, resgatar o Evangelho. E o Evangelho aqui é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje vivemos uma crise muito forte na vida das igrejas. Há uma forte religiosidade. Verdade. A religiosidade ela está em todos os cantinhos, mas a fé cristã, numa profunda crise de identidade. E o desafio que nessa jornada
que vocês promovem, essa jornada feliz, o Evangelho possa fazer diferença na nossa vida, que a Bíblia possa causar impacto na nossa vida pessoal, familiar, relacional, na nossa vida de oração, mas também que a palavra de Deus possa colocar em nós impacto para servir, para amar uma sociedade que com tantas carências afetivas. E quando nós vamos à fonte, que é a palavra de Deus, ela aponta para nós que todos nós, independente de cor, de idade, nacionalidade, a palavra de Deus aponta para nós que nós somos discípulos e discípulos do Senhor. Nós exercemos o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós recebemos do Senhor, não somente os clérigos, as clérigas, mas todos nós recebemos a palavra de vida e podemos testemunhar o vigor da graça de Deus. Portanto, nós colocamos aqui na pauta dessa jornada de feliz, relembrando tantos acontecimentos nesse mês, mas aqui nós temos a fonte. O desafio de um processo permanente de reforma, para que possamos experimentar a boa, a santa e agradável vontade de Deus. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a fonte da graça de Deus, ela alimenta a nossa vida, para que possamos realizar o ministério de Cristo com alegria e também com singeleza de oração. Portanto, eu deixo com vocês, quando nós estamos orando, como estamos fazendo agora, nós estamos exercendo o sacerdócio universal de todos os crentes, orando por tantas pessoas que precisam de um toque de graça, de amor e de misericórdia. Vamos deixar a palavra de Deus iluminar os nossos passos. Vamos deixar a palavra de Deus ser um fio condutor do amor de Deus nos movimentos da nossa vida. Que a bênção de Deus possa nos conduzir com graça, com amor e também com misericórdia. Nosso Pai, querido, Tu tens sido, ao longo dos anos, nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Estamos trazendo antecipadamente o mês de outubro, com tantas motivações pastorais, missionárias, e nós estamos trazendo aqui a motivação do dia da reforma. Sim, sim. Que a reforma possa acontecer na nossa vida, na vida da Igreja Metodista em Memorial, para que ela possa reformar a nação, particularmente a Igreja, mas também espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra. Muito obrigado por esse momento. Que a Tua graça, que é melhor do que a vida, possa iluminar os nossos passos para que possamos servir-te de forma disponível, agradável e, sobretudo, com a fidelidade do Evangelho. Nós oramos e abençoamos o ministério pastoral, a pastora Raquel, também o pastor Rubens, o ministério desta igreja, para que essa igreja possa ser um farol de vida no mundo, sem a graça de Deus. Que tenhamos também um Natal iluminado pela bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo.